Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão extraordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Abro esta sessão, informo que esta reunião extraordinária tem como exclusiva finalidade e discussão do projeto de lei sobre o número 1953 de 2025 e que fora convocada seguindo as normativas do regimento interno desta Casa de Leis. Continuando, peço à secretária que realize a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da 13ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2025, da legislatura 2025-2028 da Câmara Municipal de Cruz Machado, realizada no dia 12 de maio de 2025. Ata da reunião ordinária, realizada no dia 12 de maio de 2025, correspondente à 13ª sessão ordinária de 2025. Na Sala das Sessões da Câmara Municipal, cita a Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná. Conforme disposto na Resolução número 2 de 2019, publicada em 18 de dezembro de 2019, a gravação em áudio e vídeo desta sessão encontra-se em meio digital e no site deste Poder Legislativo, sob a presidência do vereador Zeno Kaziuk e secretariado pelas vereadoras Noeli Maria Paza e Terezinha Maria Cotila Golênia. Às 19 horas, verificou-se a presença de todos os senhores vereadores e o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária e solicitou à primeira secretária que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Quanto ao expediente, adentrou para a leitura o ofício número 242/2025, encaminhado pelo Executivo Municipal, solicitando uma pausa no trâmite do projeto de lei número 1943/2025, vez que o Executivo vai propor algumas emendas ao mesmo. Em seguida, adentrou para a leitura os ofícios de número 140/2025, 183/2025, 184/2025, do Executivo Municipal, e as respostas das indicações de número 17 de 2025, 18 de 2025, 19 de 2025, 20 de 2025, 21 de 2025 e dos requerimentos de número 7 de 2025, 9 de 2025, 10 de 2025. Proposições estas encaminhadas pelos senhores vereadores e vereadoras. Dando continuidade, adentrou o ofício número 45 de 2025, solicitando apoio ao projeto de lei número 454/2017, de autoria do deputado estadual professor Lemos, que dispõe sobre a estadualização do trecho da rodovia municipal que liga os municípios de Cruz Machado e Inácio Martins, na forma que especifica. Indicação de número 24 de 2025, de autoria do vereador Joacir Ivacenco. Logo após a leitura, o senhor presidente autorizou o vereador Joacir a fazer uso da tribuna a fim de justificar seu pedido. Não constando mais documentos no expediente, passou-se para a ordem do dia, a qual iniciou com o projeto de resolução número 13 de 2025, de autoria da Mesa do Poder Legislativo Municipal, cuja súmula regulamenta a Lei Federal número 14.129, de 29 de março de 2021, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, instituindo o Programa de Governo Digital da Câmara Municipal de Vereadores do município de Cruz Machado, Estado do Paraná.
Em terceira discussão, realizou-se a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação do Poder Legislativo e, na sequência, o projeto de resolução foi aberto para discussão, sem manifestações e posteriormente encaminhado pelo senhor presidente para a votação, onde foi aprovado por todos os vereadores presentes. Em seguida, adentrou o projeto de lei ordinária número 1949/2025 do Executivo, cuja súmula dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária, normas de execução financeira a serem executadas pelo município. Em primeira discussão, realizou-se a leitura da redação do projeto e anexos. Na sequência, o presidente abriu a palavra aos nobres edis. Sem manifestações, foi encaminhado a matéria para análise da assessoria jurídica e das comissões competentes desta Casa de Leis, para que se manifeste seguindo os prazos legais. Na sequência, adentrou o projeto de lei ordinária número 1951 de 2025 do Executivo, cuja súmula autoriza o repasse de contribuição anual à ATEMA, Associação de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Vale do Iguaçu, e da outras providências. O projeto adentrou em primeira discussão, sendo realizada a leitura da redação do mesmo e anexos. Na sequência, foi autorizado as discussões referentes à propositura e após as manifestações. O mesmo foi encaminhado para análise da assessoria jurídica para posterior emissão de parecer. Por último, adentrou o projeto de lei ordinária número 1953/2025, do Executivo, cuja súmula dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e contém outras providências. Em primeira discussão, realizou-se a leitura da redação do projeto e anexos. Dando continuidade, houve solicitação para que a propositura tramitasse em regime de urgência, a qual fora acatada pelo nobre presidente, este que convocou, seguindo as normativas regimentais. Sessão extraordinária para a segunda discussão do projeto de lei em tela, a qual dar-se-á em 14 de maio de 2025, às 19 horas. Em seguida, o presidente abriu a palavra aos nobres edis. Após as manifestações, foi encaminhado a matéria para análise da assessoria jurídica e das comissões competentes desta Casa de Leis, que devem se manifestar seguindo os prazos legais. Dando continuidade, o senhor presidente declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram os seguintes vereadores e vereadoras: Antônio Chibernic Filho, Edivino César Nunes Moreira, Elias Ksenko, Joacir Ivacenko, Kennedy Drummond de Alvarenga, Noeli Maria Paza, Osmar Antonichen, Terezinha Maria Cotila Golênia, Zeno Fermino da Luz e, por último, o presidente Zeno Kaziuk. E como nada mais havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretária, demais membros da mesa diretiva e por todos os senhores vereadores presentes. Não tendo chegada à mesa nenhum pedido de impugnação ou retificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Não constando mais documento no expediente, passamos para a ordem do dia, com a leitura dos pareceres emitidos pela assessoria jurídica desta Casa de Leis, ao projeto de lei número 1953 de 2025. Peço à secretária que realize a leitura. Parecer jurídico número 10 de 2025. Assunto: Projeto de Lei 1953/2025. Objeto: dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Primeiro, relatório. O projeto acima citado requer autorização para a abertura de crédito especial no valor total de R$ 164.378,53 para a suplementação junto ao órgão Secretaria Municipal de Cultura, Programa Aldir Blanc, Fomento à Cultura PNAB, nas dotações, premiações culturais, artísticas, desportivas e outros, nos termos do artigo 1º do projeto. O projeto veio com pedido de urgência com a justificativa sobre a necessidade de abertura de crédito especial referente à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB,
sendo que a urgência decorre do curto prazo para a publicação dos editais e de todos os demais trâmites até a execução dos pagamentos, com prazo para a conclusão até o dia 30 de junho do corrente ano, o que pode levar o retardamento no processo de aprovação do referido projeto de lei à perda da referida verba. O projeto de lei se encontra acompanhado dos pareceres técnicos, contábeis e jurídico. Do pedido de urgência. O pedido encontra-se devidamente justificado em documento anexo ao projeto de lei e o recebimento da proposição ou não em regime de tramitação diferenciada, nesses casos, é deliberação exclusiva do presidente do Poder Legislativo. Nos termos que preconiza o nosso regimento interno, em seu artigo 8º e artigo 38 da nossa lei orgânica, competindo-o de igual forma que proceda a convocação dos demais vereadores para a sessão extraordinária, a qual deve ser feita com antecedência mínima de 24 horas, assim como a sessão somente versará sobre a matéria a ser votada em regime de urgência, não sendo permitido a tramitação de outra matéria. Destaco que o regime de urgência for aceito pela presidência dessa Casa na primeira sessão e discussão da matéria, a qual realizou-se em 12 de maio de 2025, ocasião em que o seu excelentíssimo senhor presidente convocou para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 14 de maio de 2025, às 19 horas. Convocação efetuada em sessão ordinária, cumprindo os requisitos legais do artigo 38, parágrafo 1º e 2º da Lei Orgânica. Terceiro, análise jurídica do pedido. A abertura de crédito especial possui amparo legal junto à Lei Federal 4.320 de 1964, que institui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, precisamente em seu artigo 41, inciso 2º, a fim de amparar os créditos adicionais especiais destinados àquelas despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Com relação às dotações criadas para a Secretaria Municipal de Cultura, em ação, projeto, atividade e dotações específicos para a execução da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Lei 14.399 de 2022, extrai-se o parecer contábil emitido sob 157 de 2025, que os recursos para a abertura do crédito de R$ 164.378,53 dar-se-ão em razão do superávit financeiro verificado em 31 de dezembro de 2024. Ou seja, em decorrência da diferença positiva entre o ativo financeiro, disponibilidades e o passivo financeiro, despesas a pagar por fonte de recursos e por tendência de excesso de arrecadação, recursos financeiros por fonte de receita que não estavam previstas a sua arrecadação no orçamento LOA 2025. Tem-se ainda que, nos termos do artigo 42 do mesmo instrumento legal, a abertura do crédito especial somente pode dar-se através da autorização concedida via lei. O que se busca no projeto em comento, portanto, encontra-se legal a iniciativa do projeto e a sua forma, ressaltando-se ainda que compete ao Poder Executivo, após obter autorização legislativa, proceder à abertura do crédito via decreto, conforme determina o artigo acima citado. O parecer contábil certifica a existência dos recursos financeiros para dar cobertura ao pedido de autorização buscada, cumprindo assim o que determina o parágrafo único do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, lei que estatui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no artigo 5º, inciso 15, letra B, da Constituição Federal. Conclusão. Diante do acima exposto, e estando o projeto de lei 1953/2025 a atender às leis orçamentárias aplicadas à matéria, assim como, respeitando o procedimento e a forma legal, opinamos pela legalidade da abertura de crédito especial requisitada.
Por fim, a matéria deve ser encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização desta Casa de Leis. Após a votação, segue o rito do artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, devendo ser ainda observado pelos nobres edis o que dispõe o artigo 8, parágrafo 4º do Regimento Interno, com relação às faltas em sessões extraordinárias. No que compete a essa assessoria jurídica se manifestar, é o parecer. Cruz Machado, 13 de maio de 2025, Elisângela Marlizakcheski, assessora jurídica do Legislativo Municipal. A propositura está em segunda discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Senhor presidente, queria novamente comentar, né? Primeiramente, parabéns para o senhor presidente, pela sensibilidade, né, de colocar o quanto antes para votação a todos os colegas que são favoráveis e que nós tenhamos, né, uma inovação na cultura de Cruz Machado. Temos aqui uma professora de polonês. Atrelada à cultura, tem tanta bagagem do município, do polonês, do ucraniano. Tínhamos balé à vontade para as crianças, tínhamos uma fanfarra, tinha uma banda marcial. Essa criançada viajava, participava. Tem-se disciplina, tem-se o foco, tem o desenvolvimento cognitivo por trás de tanta coisa. Então, que a prefeitura inove e que a cultura, que foi agora desatrelada da educação, né, que ande com as próprias pernas e no que depender de nós, vereadores, né, tenho certeza de que vai ser uma renovação para Cruz Machado da melhor maneira possível. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, complementando o vereador Kennedy, eu só gostaria até de deixar aqui a população também para que nos acompanhem esses projetos culturais que está vindo, né, a Secretaria de Cultura, a partir desse momento, começa a dar os seus primeiros passos. A gente tem tanta coisa aí para fazer na cultura, inclusive a questão da gente pensar que esse valor pode ser investido, como o vereador já citou, professora de aula de polonês, professor de música. A gente está na expectativa aí do professor Denilson, que surgiu a ideia do professor Denilson assumir um papel também dentro da Secretaria de Cultura, e para nós seria muito importante pelo conhecimento, pelo profissionalismo que ele tem, para repassar isso para a sociedade cultural, em especial os músicos, os artistas do nosso município. Então, a gente está aí na expectativa para que seja feito o trabalho cultural, ou seja, colocada esta verba de acordo com que seja mais amplo, que atinja a maioria possível da nossa parte cultural. E isso a gente vai depois conversar com o secretário, com certeza, ouvir dele a opinião dele e também sugerir, se é claro que o pastor Danilo, como secretário, vai ser uma pessoa que sempre vai ouvir a população, em especial os vereadores também, e acredito que a gente vai conseguir ter um bom resultado, um resultado positivo em tudo isso. Obrigado, senhor presidente. O projeto segue regimentalmente para análise das comissões competentes desta Casa de Leis, que devem se manifestar seguindo os prazos legais. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão extraordinária, convidando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 19 de maio de 2025. Boa noite a todos.